Irmãos, graça e paz, boa noite. Vamos ler primeira carta de João, capítulo 1, dos versos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e delas damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos ter mais uma palavra de oração, meus irmãos. Senhor, nós lemos a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é inspirada por Ti, e nós rogamos que o Teu Espírito Santo agora nos dê compreensão espiritual, ilumine a nossa mente para nós compreendermos as verdades que o Senhor quer nos ensinar a cada um de nós aqui, e que o nosso coração receba a Tua palavra com fé, crendo nela e disposto, Senhor, por Tua graça, a obedecermos isso. Saiamos daqui mais edificados, mas até confrontados e também consolados pela Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós falamos na primeira oportunidade sobre a carta de João, nós falamos sobre a introdução, o panorama de fundo, né? Está no site daqui da comunidade, nós falamos com relação à data, quando foi escrita, os objetivos, o autor, o que o João estava combatendo ali para nós entendermos. Eu vou dar apenas uma leve passagem sobre isso para quem não acompanhou daquela vez, para nós entendermos por que João começa essa carta desta forma. Nós vimos ali que havia muita confusão. João escreveu essa carta, não foi para uma igreja específica, mas para algumas igrejas da Ásia Menor, que estavam sendo assaltadas por falsos profetas que estavam ensinando heresias falsas, mentiras. É uma carta escrita a cristãos. Então, eles estavam sendo uma tentativa de engano com mentiras, com heresias, sobre ali uma mistura de um gnosticismo com docetismo, que estava ensinando que Jesus não tinha um corpo real, ele só parecia ter um corpo físico, porque a matéria era má, e Jesus, sendo bom, não podia incorporar numa matéria má. Então, isso já começava ali um indício do docetismo, uma heresia que foi se aperfeiçoando ao longo dos próximos anos seguintes ali. Então, as pessoas estavam ensinando. Bom, com isso, eles estavam querendo derrubar a encarnação de Jesus como um Deus encarnado, o Filho que tinha um corpo mesmo como nós. Com isso, eles estavam querendo derrubar a ressurreição de Jesus, que um fantasma não ressuscita, não morre. Então, se Jesus não tinha corpo, não era plenamente homem, não era plenamente Deus também. Então, com isso, eles estavam derrubando uma série de verdades da palavra de Deus. E as pessoas estavam correndo o risco de acreditarem nisso, porque todo engano ele vem revestido num embrulho bonito. Se chegar na sua casa um embrulho mal feito, um negócio ruim, você não vai receber. Mas se alguém te mandar alguma coisa muito bem embrulhada, muito bem feita, apresentável, é mais fácil de nós cairmos. Então eles estavam embrulhando uma mentira, uma falsa heresia, uma falsa verdade, de que Jesus não tinha encarnado num corpo, que isso era mentira. E uma das consequências disso era o seguinte: o corpo é mau, então não interessa o jeito que você vive, não interessa o teu espírito. Não tem esse negócio de viver em pecado. Você pode viver do jeito que você quiser, porque o corpo não presta mesmo. Então veja quantas influências, quantas consequências terríveis esses mentirosos, esses hereges estavam ensinando para a igreja. Talvez hoje nós falamos, nossa, mas é um absurdo as pessoas acreditarem nisso. Não é absurdo, meus irmãos, porque hoje nós corremos o risco de acreditar em outras heresias igualmente tão prejudiciais. Pessoas estão dando crédito a falsos profetas hoje, a mentiras que ouvem pela televisão, de outros púlpitos, de algumas outras formas. E aqui eles estavam querendo atacar a plena humanidade, a plena divindade de Jesus. Então, isso aí tinha consequências terríveis. Por isso que nós vamos ler ao longo dessa carta, João combatendo firmemente, defendendo firmemente a pessoa de Cristo.
No evangelho todo, ele só no capítulo 1, no verso 7, que ele não diz a palavra junta, Jesus Cristo. Ele diz Jesus, o resto é sempre Jesus Cristo. Que o Cristo que ele significa que ele é ungido de Deus. Então, João sempre vincula. Ele também fala muito sobre o Filho, a expressão Filho de Deus aqui, o Filho é muito repetida, para dar a ênfase de que Jesus era realmente o Filho de Deus, não era uma aparência. Então, por isso que nós, quando vamos ler essa carta, nós temos que ter esse panorama de fundo. Porque João já vai começar a carta dele, como nós lemos aqui, atacando essas heresias. João ele nem se apresenta, ele nem faz aquelas saudações iniciais, costumeiras. Ele já começa dizendo o que nós vimos aqui, a relação do verso 1, o que era desde o princípio. O que João já está falando aqui com essa expressão que era desde o princípio? João já está dizendo abertamente que ele está falando assim que Jesus sempre existiu. A pré-existência de Jesus. Jesus é eterno. Jesus não veio a existir. Jesus não parecia que existia. Jesus não passou a existir depois de um tempo. Jesus, como fazendo parte da Trindade, ele sempre existiu. Sempre existiu. Então aqui nós lemos que o propósito de Deus era de eternidade a eternidade. Jesus não foi um plano B de Deus. Jesus não teve que vir às pressas socorrer algo que deu errado. Jesus sempre existiu. Quando nós lemos lá em Gênesis, nós vemos que a palavra Deus ali no começo de Gênesis e depois no 3,15 já inclui a Trindade. Façamos o homem. E lá mesmo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Já está incluso ali a Trindade. Jesus sempre existiu. E nós vemos que João é enfático nisso. João não está introduzindo nenhuma inovação. O que João está falando é a respeito do evangelho original. Jesus sempre existiu. Quem estava inventando, quem estava inovando eram os hereges, que estavam falando que Jesus não existia de carne. Ele não se manifestou, ele não ressurgiu, era apenas uma aparência. João está falando, não, ele sempre existiu. João está proclamando apenas, meus irmãos, o evangelho original. Nenhum homem tem autoridade nenhuma de tirar ou acrescentar nada da palavra de Deus. E João, pela graça de Deus, está sendo apenas proclamando o evangelho de forma original. Falando, olha, Jesus sempre existiu. Talvez para você hoje, para nós, isso não seja talvez uma grande novidade. Para muitos aqui talvez sejam. Ainda não conhecem a Jesus, nunca ouviram falar, mas todas a carta de João, nós vamos ver que João está defendendo a existência do Filho de Deus como Deus encarnado, plenamente homem, plenamente Deus. Porque era isso que eles estavam atacando. E se nós derrubarmos essa verdade da nossa crença, cai por terra todas as outras colunas. Nós não podemos falhar nisso. Se você ainda tem dúvida de quem era Jesus, de quem é Jesus, da existência dele, será que ele foi um ser criado como nós? Será que... Quem era ele? Se você tem alguma dúvida sobre isso, todo o seu conteúdo cristão, a sua fé, está correndo sério risco. Então, por isso que o João está combatendo. E João faz muito isso, como nós vimos naquela introdução, é o mesmo autor que escreveu o 4º Evangelho de João. Se os irmãos abrirem lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, olha só como que João começa lá. Abram no Evangelho de João, capítulo 1, olha como que João começa. O mesmo autor do Evangelho e da Epístola. João 1 diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz se resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Olha como que o Evangelho e a primeira carta aqui se completam. Como que João está combatendo isso? No princípio era o Verbo. Nós vamos ver, e o Verbo era quem? O Verbo era Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio. Todas as coisas foram criadas por ele. Então, antes do tempo existir, Cristo já existia. Ele está fora do tempo. Ele veio dentro do tempo como Deus encarnado, como homem, mas ele não passou a existir ali na encarnação. Como Deus, ele sempre existiu. É isso que nós não podemos dizer. John Stott, mesmo que é um autor conhecido de nós, ele diz assim, o Filho eterno era antes da sua manifestação histórica. A pregação do Evangelho veio depois.
mas a existência dele é sempre antes da sua própria manifestação, ele sempre existiu. Jesus não veio de repente, quem é ele, de onde apareceu? As pessoas não o conheciam, mas no plano de Deus ele sempre existiu. Ele não foi criado, ele não está preso dentro do tempo. A pré-existência de Jesus Cristo é um tema que João sempre aborda. Queria só ler com os irmãos que a palavra de Deus ela nos convence. João, no Evangelho de João ainda, no Evangelho de João, capítulo 1, nós lemos o verso 1 e agora no verso 15. Diz assim, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Depois, no próprio Evangelho de João, capítulo 6, verso 62. João 6, verso 62 diz assim, quem será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Fala da pré-existência do Filho de Deus. Capítulo 8, verso 58, no quarto Evangelho de João. Quarto Evangelho, que é o Evangelho de João. Capítulo 8, verso 58, diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E mais um no capítulo 17 de João. Capítulo 17 de João, versículo 5 e o versículo 24. O versículo 5 diz assim, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu estive junto de ti antes que houvesse mundo. Veja, como a palavra já diz, já atesta da pré-existência. E no versículo 24 diz assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então não há dúvidas em relação à palavra da pré-existência de Jesus. Jesus já existia, ele era desde o princípio. A pré-existência de Cristo, a eternidade e a divindade de Cristo estavam em jogo. Por isso que João está falando que era desde o princípio. Isso aí tem que ficar muito claro para nós. Jesus Cristo não foi um ser criado, ele não é uma criatura. Ele sempre existiu. Nós somos criaturas. Ele sempre existiu. O que João estava ensinando com isso é que Jesus já existia antes da sua encarnação, não com um corpo físico. O corpo físico ele veio quando ele se manifestou no tempo, mas não foi a partir dali que ele existiu. Foi a partir dali a encarnação dele, que as pessoas puderam ver e tocar, como João vai falar. Mas a existência dele não tem começo. É de eternidade a eternidade. Então nós vimos que por causa disso nós vemos que o Evangelho não é um plano B, não é uma inovação, João não está inovando nada, é desde o princípio. E agora ele fala, então o que é desde o princípio, que é Jesus, e ele fala, o que ouvimos, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Continuando aí, terminando o verso 1. João ouviu pessoalmente as palavras dos lábios de Jesus. Ele e os apóstolos, eles ouviram, eles viram, eles tocaram em Jesus. Por isso que João está falando aqui, Jesus não tinha uma aparência. Por que João está dando ênfase nesses sentidos? Ver, tocar, ouvir. Porque as pessoas falavam que Jesus parecia, mas na verdade ele era um fantasma. Você não podia tocar nele. Eles ensinavam isso. E por que João está sendo tão enfático? Aqui, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João está falando, combatendo aquele ensino de que Jesus parecia apenas ter um corpo. João está falando, ele tinha. Nós somos testemunhas disso, nós ouvimos. Não é assim que eles ouviram. Sempre quando a testemunha apenas ela diz que ela ouviu, mas não viu, o juiz já, você só ouviu. Você viu, mas não, você tocou, você conviveu com ele? Não toquei. Então você veja que a testemunha aqui que o João está levantando, eu vi, eu ouvi e eu toquei. Não foi uma vez, eu convivi. Isso fala de um discipulado, eles andaram com Jesus. Então aqui está falando que João, como um dos 12, eles acompanharam o Senhor desde o batismo até a sua ascensão. Atos 1, 21, 22 fala isso. João não quer dizer que ele ouviu uma vez de longe, que ele ouviu dizer, que parecia que era, que alguém falou para ele. Não, João falou assim, eu andei com ele.
Eu ouvi o ensinamento dele. Eu via ele, dava para ver ele, porque ele era uma pessoa, o Deus encarnado. Ele não era um fantasma, uma aparência. O que as pessoas estavam dizendo e o que os irmãos ali estavam correndo o risco de acreditar. E com isso viver na libertinagem. Se Jesus não tinha corpo que era mal, por que eu vou me preocupar com a santidade no meu viver? Não tem lógica. Então as pessoas estavam dizendo, tem lógica. O João estava falando assim, Jesus existiu fisicamente. E nós devemos crer nisso. E isso tem implicações para nós. Então João fala aqui de um treinamento que o João está falando. O Cristo pré-existente se manifestou. João abre a carta dele dando um golpe fatal nessa heresia. Ele já começa falando assim, ele sempre existiu. E eu vi, eu toquei, eu estive com ele. 1 João 4,2, olha só que nós lemos agora na primeira carta de João aí, no capítulo 4, verso 2. Olha só a importância que João está dando ênfase, e eu também estou dando uma ênfase de que João dava para os leitores lá, para gravar isso para nós. Olha a importância disso. 1 João 4,2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo, veja, Jesus Cristo, de novo, Jesus Cristo veio em carne e esse é de Deus. E o que confessa que Jesus só veio aparentemente em carne é de quem? Não é de Deus, é do diabo. É mentira. Por isso que João está falando na carta dele, todo aquele que confessa que Jesus Cristo, veja que ele está dando ênfase no nome Jesus e no Cristo que é ungido, que ele era o Filho de Deus, que ele veio em carne, que ele se encarnou, que ele ressuscitou, que ele morreu, que ele ressuscitou. Esse é de Deus, porque Deus o revelou isso para ele. Então veja da centralidade de Cristo. E nós vemos isso também em Lucas 24, 39. Abram lá, irmãos. Lucas 24, 39. Jesus aparece ali no cenáculo durante a Páscoa e convida os discípulos e aqueles que os acompanhavam a tocar e a ver que ele possuía um corpo físico, porque vocês lembram que Tomé mesmo falou assim, eu preciso tocar para crer? Olha aqui que Jesus fala assim, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus está falando, eu tenho carne e osso. Eu sou plenamente Deus e vim plenamente homem. E também em João, lá no Evangelho de João, capítulo 20, verso 20. Eu acho importante nós lermos esses textos para nós vermos o que a Bíblia fala. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Ele mostrou as feridas e eles se alegraram ao verem ele. Eles conseguiram ver. Verso 25 do mesmo capítulo 20. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o meu dedo e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. A credulidade aqui, mas Jesus se mostrando ali para eles que ele era real. E no verso 27 diz assim, aos discípulos, na presença de Tomé, no verso 27 diz assim, logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Então veja que Jesus estava mostrando que ele tinha carne, que ele veio, que ele era o Deus encarnado. Isso então já derrubava, já dava um golpe fatal já no começo daquela heresia. Já fazia os cristãos falar, opa, é mentira então. O que estão ensinando que Jesus era a aparência de carne e que viver de qualquer jeito não tem importância, porque o que importa é o espírito, é o conhecimento, é a gnose, é só conhecer, não importa o jeito que eu vivo, Jesus está falando, mentira. O que João está falando é mentira. Por isso que João vai falar na carta dele da importância do amor, de confessar pecados, da pureza. Por que João vai dar todos esses ensinamentos do teste moral, o teste doutrinário, o teste do amor fraternal, se não é importante como que nós vivemos? Se nós lermos a carta de 1 João, nós vamos ver o tanto que ele fala de confessar pecado, de andar na luz para ter comunhão, de amar o próximo, de confessar que Jesus é Deus, dar fé na pessoa de Cristo. Ora, se isso não é o central, por que João vai gastar a carta dele inteira? Então veja a importância de eu e você crermos nisso daqui. E se já cremos, reforçar essa crença, para que isso domine a nossa fé. Agora um alerta rápido aqui, meus irmãos, que nós podemos falar aqui. João não está dizendo, ele não está confiando nos sentimentos dele. Eu creio porque eu senti, porque eu toquei, porque eu vi.
Ele está falando, o que era desde o princípio, aquele que existe, eu tive a graça de ver. João não está baseando a fé dele nos sentimentos dele. Nós não podemos basear a nossa fé no nosso... eu estou sentindo, não estou sentindo. Porque nós vamos ver aqui que nenhum de nós viu Jesus fisicamente. Como que fica, então, a nossa fé? Se a ênfase está só no ver, no tato... O que João está falando aqui não é que ele está baseando, é que ele está falando assim, era tão real que eu vi. Não é porque ele viu que era real, mas ele viu que era real. A autoridade desse do ensino da palavra não é porque ele viu ou ouviu. Não é algo subjetivo, mas ele viu e tocou. E aqui nós temos um grande ensino, que a reivindicação da própria Bíblia, meus irmãos, é que ela é verdadeira porque o próprio Deus soprou as palavras. Então, nós vemos aqui, ela é o produto da inspiração divina. E quando é dito que um testemunho ocular registrado na Bíblia é verdadeiro, que nem nesse caso, quando João está falando que ele viu e a Bíblia registrou isso como sendo verdadeiro, como sendo inspirado, como sendo inerrante, o foco está no quê? É porque o Espírito Santo atestou essa experiência de João. Então, isso não dá margem para mim e para você hoje falar assim, eu não estou sentindo, eu não vi, eu não toquei. Então, Jesus não é real. Isso aqui foi na época dos apóstolos. Eles fizeram isso aqui para dar ênfase de que Jesus realmente era humano. Nós não somos baseados em sentimentos. A nossa fé não é no que eu sinto, no que eu experimento, no que eu ouvi apenas, mas no que eu creio ser a palavra de Deus verdadeira. Então, nós vemos assim, o que o João está querendo dizer é que por ver e tocar em Jesus, ele aprendeu que Jesus era a palavra. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo, eu toquei em Jesus, então eu vi. Ele está dizendo o seguinte, mas porque ele viu e tocou, era a palavra. A palavra já existia antes dele vir e tocar. Por isso que ele fala o que era desde o princípio. Ele não está falando assim, eu vi e toquei depois que eu percebi que era. Ele está falando, já existia. Então, a visão, o testemunho de João não é no base dos sentimentos dele. Mas por que o Espírito Santo registrou esse fato de tocar, sentir e ver? Porque as pessoas, o que estava em jogo ali era justamente isso. As pessoas diziam que não podiam ver Jesus, que não podiam tocar nele porque ele era um fantasma, e que não podiam ouvir também, porque não era um fantasma. Então, o que estava em jogo era a plena divindade e plena humanidade de Jesus. Por isso que João está falando assim, não, mentira, dá para ver, eu vi. Eu tive essa experiência, ele existe, ele é real. E está falando que Jesus está falando no final do verso 1, as minhas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que é o verbo da vida? A tradução aqui da palavra grega logos significa palavra. O verbo da vida está dizendo que esse vocábulo grego logos é palavra. O verbo é para descrever a pessoa de Cristo. Se nós vamos ver em João 1,14, olha lá, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. O verbo da vida é a pessoa de Cristo, João 1,14. E o verbo se fez carne. Quem que fez carne? O verbo. Mas quem que era o verbo? Cristo. O verbo se fez carne. Evangelho de João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, e 1 João, na carta de João 1 também diz isso daí. Apocalipse 19:3 também. Então, Jesus não apenas revela a mensagem da vida, ele é a própria vida, ele é o verbo de Deus, ele é a própria vida. João 14:6 diz que eu sou o caminho, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está dizendo que ele é um caminho, uma verdade e uma vida, dentre outras. A palavra de Deus está definindo ele como o único caminho, a única verdade e a única vida. É o verbo, é Jesus. Então, isso nós podemos ver que ele é a própria vida. Tem outros textos que falam sobre isso, João 11:25, João 14:6, que eu citei agora, e 1 João, na primeira carta de João também, capítulo 5, verso 20. A primeira carta de João 5:20. Diz assim, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então a palavra de Deus deixa claro para nós que esse verbo da vida, que se manifestou com respeito ao verbo da vida, fala da encarnação de Cristo, do próprio Jesus.
Então, aqui nós aprendemos que o verbo é o próprio Jesus. Ele veio, ele se manifestou. No verso 2, meus irmãos, muitos estudiosos, eles dizem que esse verso 2 é como se fosse uma explicação do verso 1. E nós vamos ver que realmente ele completa, ele dá bastante sentido isso daí. Diz assim o verso 2, e a vida se manifestou. Terminando o verso 1, com respeito ao verbo da vida, continuando, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Esse versículo, na verdade, é uma nota explicativa sobre a palavra vida. Tradutores e pregadores têm normalmente considerado esse versículo 2 como um comentário entre parênteses, que afirma que equivale ao comentário do texto anterior, e realmente ele dá muito sentido. E diz que a vida apareceu, veja que a vida se manifestou. Meus irmãos, quando eu li essa expressão, e a vida se manifestou, isso aqui é graça, meus irmãos. Porque se Jesus não tivesse se manifestado, ele deixaria de ser Deus? Não. Ele se manifestou, ele quis se manifestar, ele quis se encarnar. Isso não fez dele Deus, ele já era desde a eternidade. Isso manifestou o amor dele por nós. Isso manifestou a graça dele, ele em se manifestar. Quem foi beneficiado com isso fomos nós, não foi ele. Ele era perfeito, sempre foi perfeito e a Trindade sempre foi completa. Não precisava disso para acrescentar algo, nada. Mas a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunhos e vos anunciamos. Jesus apareceu relativamente para poucos, mas para ser divulgado para muitos. Por isso que eles anunciaram, porque não era uma coisa monopolizada. Vamos guardar isso, vamos só curtir nós aqui. Nós vimos isso e nós vamos anunciar isso, que a vida se manifestou e nós a temos visto. Atos capítulo 4, 20, é um texto que dá ênfase, quando Paulo e Pedro estão lá, está falando, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Veja, a finalidade da manifestação de Cristo não foi apenas para calar os hereges, mas foi para edificar os eleitos, para edificar os cristãos, porque ele apareceu por graça, os discípulos, os apóstolos viram e contaram isso e foram testemunhas, e é o que nós temos hoje da vida que nós lemos nos evangelhos no Novo Testamento, sobre a existência de Jesus, sobre a obra dele, sobre a morte dele, sobre a perfeição da vida dele, sobre o porquê ele veio. Então, nós aprendemos com tudo isso, que Jesus assumiu um corpo humano e se manifestou. João Stott também diz assim, a manifestação histórica da vida eterna, ela foi proclamada, não foi monopolizada, não foi dada para um pequeno grupo e os outros ficaram sem conhecimento disso. Porque se fosse assim, nós não teríamos acesso a essa manifestação até hoje. A revelação foi dada para poucos, mas para ser ministrada a muitos. Meus irmãos, se você hoje também se foi revelado a você quem é Jesus, se você hoje crê por graça no Evangelho de Cristo, justifica você guardar isso para você também? Justifica nós segurarmos essa mensagem que nos foi revelada. Jesus não foi conhecido por especulação humana, ninguém podia desvendar a Jesus, ninguém podia especular e chegar à conclusão de que ele era Deus se ele mesmo não se manifestasse. Nenhum de nós, nos dias de hoje, e nenhum de nós na história, podemos conhecer a Cristo se ele não tivesse revelado a nós. Não é inteligência humana, não é especulação, não é investigação, é revelação. Ele se manifestou por graça. E hoje nós podemos entender que então que o que João está proclamando é que Cristo, ele é a própria vida, ele é o verbo de Deus, para calar aquelas mentiras. Tanto é que ele vai falar, no verso 2 ele continua, temos visto e delas damos testemunho e vô-las anunciamos. Quem? A vida eterna. Ele está falando de Jesus. E depois ele fala, quem que nós estamos falando? Da vida eterna. João 17 fala que a vida eterna é conhecer a Cristo. Ele é a própria vida eterna. E a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. Novamente ele dá a ênfase de que Jesus estava sempre com o Pai na eternidade. Veja que João não está economizando palavras para dar ênfase, porque os hereges ele estava entrando com muita mentira. E ele talvez, nós somos tendentes a acreditar, não é quando alguém mente uma vez,
é quando aquilo fica se repetindo para você. E a verdade também ela tem que ser repetitiva. Nós temos que ouvir as mesmas verdades da palavra de Deus muitas vezes. Porque isso, cada vez que nós ouvimos, o Espírito Santo vai sedimentando mais essa verdade dentro do meu e do seu coração. A mentira vem assim, e a verdade muito mais. Ela precisa ser crida, ela precisa ser revelada e falada muitas vezes. Então, a manifestação histórica da vida eterna foi proclamada. Isso nós vemos por graça. A vida eterna, Jesus assumiu a mortalidade. Ele se manifestou como homem, não como pecador, como homem sem pecado, como Deus encarnado. Mas ele se sujeitou à morte. Veja, isso não é graça, meus irmãos? O Deus, Jesus, como Deus pré-existente, como Filipenses fala 2,5, se humilhou, vindo a esse mundo, passando pela morte de cruz, por todas as etapas que ele passou. Por quê? Por graça, para poder nos salvar. Não foi para ele ser mais Deus, não foi para ele cumprir algo sem propósito. A finalidade dele foi se fazer como homem, para poder pagar os nossos pecados, como verdadeiro homem, como verdadeiro Deus, que tinha que ser. Nenhum de nós hoje, meus irmãos, a última aparição de Cristo foi a Paulo, está lá em Coríntios 15, 7 e 8. Eu vou chegar nesse ponto, nós não podemos basear nisso, mas eles foram mais privilegiados porque eles viram, nós não estamos vendo. Talvez você esteja pensando nessa possibilidade. E nós vemos então que a vida eterna não é apenas um conceito de vida, a vida eterna não é apenas viver para sempre sem nunca mais morrer. Vida eterna é conhecer a Cristo eternamente. Não é apenas uma quantidade de dias, é a qualidade disso. Se você e eu tivéssemos eternamente, falar, você não vai mais morrer, só que você não vai conhecer a Cristo, pensa que tragédia que seria você viver para sempre sem conhecer a Cristo, afastado de Deus. Então, o que é a vida eterna é o próprio Cristo, é nós passarmos a vida inteira relacionando com Ele. É isso que faz a vida eterna. No Evangelho de João, nós vemos que a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. Quem que estava com o Pai? A vida eterna. Quem era a vida eterna? Jesus. O próprio texto nos leva a essa conclusão. Não é apenas uma qualidade de vida. É com quem nós estamos vivendo. É a própria vida eterna que é Jesus. E ele se manifestou. Foi o acontecimento histórico do nascimento de Cristo. Então, nós vemos agora no verso 3. O que temos visto e ouvido. João, de novo, é a terceira vez que ele fala nesses 3 versículos, temos visto e ouvido, usando essas expressões que ele viu, para dar ênfase, meus irmãos. Veja de novo. Olha, no verso 1 ele diz, o que temos ouvido, o que temos visto. Depois, no verso 2, ele diz, a vida se manifestou e nós a temos visto. Verso 2. Verso 3, como que ele começa? O que temos visto e ouvido. Então, se eu estou sendo repetitivo, eu estou imitando João. Porque nós precisamos entender isso, essa verdade. Não é assim, tenho visto e ouvido, acabou. João estava dando ênfase na necessidade, na humanidade, na plena humanidade sem pecado de Cristo. Então, nós aqui vemos, o que temos visto e ouvido, nós anunciamos também a nós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão. Qual que é a finalidade disso tudo? A finalidade disso que nós temos visto e ouvido e estamos anunciando é para que vós, os cristãos de lá, que estavam recebendo isso, igualmente mantenhais comunhão conosco. Interessante, comunhão, meus irmãos. Ela vem da palavra koinonia, que diz de desfrutar em coisas em comum. Não só fazer coisas em comum. É ter algo em comum que os liga. Então, o que João está falando? A primeira coisa que João está falando da finalidade é que a comunhão na unidade doutrinária entre os leitores e eles. Que nós vemos que não há como ter verdadeira comunhão onde a mentira está inserida. Por que o João está combatendo a mentira? João apenas não está combatendo a mentira. Mais do que isso, ele está defendendo a verdade, ele está proclamando a verdade. Porque você pode falar só da mentira e não apontar a verdade. Olha, eu quero comprar um relógio, eu sei que esse é falso. Qual que é o verdadeiro? Não sei. Um exemplo simples. Então, o João está falando, isso é falso, o verdadeiro é esse daqui.
E agora está falando, para vocês terem comunhão conosco, nós precisamos ter isso em comum, essa mesma visão de quem é Jesus. Não tem como alguém falar, para mim Jesus só parecia ser homem. Para mim ele era verdadeiro Deus. Então vamos ter comunhão? Não tem como. Ter comunhão na heresia não tem como. Como que você pode desfrutar de comunhão no sentido... Comunhão para nós hoje é passar 5 minutos junto, é comer um negócio, mas aqui está falando de você ter uma coisa que liga interiormente. Ó, nós cremos na mesma verdade, isso é koinonia, isso é comunhão. Se você crê que Jesus não é Deus, que para você ele é uma aparência de Deus e para mim não, vamos ter comunhão mesmo assim. Não existe isso. Por isso que João vai combater muito aqui o teste doutrinário de quem é Jesus, o Filho de Deus. Se você perder isso de vista, não há comunhão. Pode haver ajuntamento, pode haver festa, pode haver comida, mas comunhão no sentido bíblico, não. Então, nós precisamos rever. Para eu ter comunhão com os irmãos e, logicamente, com Deus, eu preciso ter uma visão correta de quem Deus é. E todos nós precisamos ter essa visão correta de quem Jesus é, para nós desfrutarmos de comunhão verdadeira, não apenas de ajuntamento, de ser gostoso a reunião, mas uma comunhão que é algo mais profundo. E a segunda parte também está falando, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. A vida comum em Cristo, por meio do Espírito Santo, é que nos torna esse prazer da comunhão, que nos torna a verdadeira comunhão em Cristo. Tanto nós como os irmãos em Cristo, quanto nós com Deus. É essa visão correta de quem ele é. A unidade doutrinária com os apóstolos leva também à unidade com Deus. Depois ele diz aqui no finalzinho do verso 3, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Por que o João está unindo de novo com o Pai e com o Filho? Ele fala Filho, veja, o Filho, o verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo, unindo as expressões. Veja como João está sendo cuidadoso com as expressões dele, com o linguajar dele, com o ensinamento dele. A nossa comunhão também é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Não há comunhão fora disso. Depois, no verso 4, aqui, meus irmãos, ele está falando, estas coisas, pois, tudo isso que eu estou escrevendo, não é apenas para combater. Eu não sou apenas um combatente de heresia, embora nós temos que combater as mentiras, mas nós temos que muito mais proclamar a verdade, nos agarrar à verdade. E a finalidade que ele diz assim, ora, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Os cristãos aqui que receberam essa carta, esse escrito, eles já gozavam de uma certa alegria, porque eles já conheciam o Senhor. Mas João que está falando, se vocês permanecerem e avançarem nesse conhecimento e nesse relacionamento com o Senhor, isso vai trazer uma alegria muito mais completa entre vocês e Deus e entre nós como corpo. Porque quanto mais, irmãos, nós crescemos em conhecer a Cristo, tanto mais vai ser a nossa alegria como corpo de Cristo, como vai ser a nossa alegria entre nosso relacionamento pessoal e com Deus. Por isso que nós não podemos ser cristãos que não leem a Bíblia, que não conhecem a Bíblia, que não quer saber muito, que já está bom, já sabe quem é Jesus, já sabe que morreu, já sabe que ressuscitou e não avança nisso. Quando a Bíblia diz que nós devemos progredir no nosso conhecimento do Filho de Deus, da palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A Bíblia nunca nos permite falar, já está bom o tanto que você sabe. Para nós desfrutarmos de cada vez mais alegria, não de uma alegria perfeita, porque nesse corpo não tem como, por causa do pecado. Mas, veja, a nossa maior alegria ela está diretamente proporcional, está diretamente vinculada ao tanto que nós relacionamos com Cristo corretamente. Quanto mais eu e você, pela graça de Deus, compreendemos quem é Jesus, nos relacionarmos com Ele, conhecermos Ele através da leitura e do estudo da palavra de Deus, através da vida da igreja, quanto mais nós desenvolvermos isso, mais a nossa alegria vai ser completa, tanto quando nós nos encontrarmos, quanto na sua vida pessoal com Deus e na minha. Disso depende o nosso relacionamento. Por isso que nós não podemos abrir mão. Por isso que João 17 fala assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Não tem jeito de crescer em santificação a parte da palavra. Por isso que nós temos que ser homens de um livro só, cristãos de um livro só. Salmo 119, verso 97, o salmista diz assim, ó, quanto amo a tua lei, eu medito nela todos os dias. Toda vez que eu leio esse texto, e que eu fico, mas não é, todo dia é uma forma de dizer, né?
Meus irmãos, todo dia você não se alimenta? Todo dia você não bebe água? Todo dia você não faz as suas coisas da rotina? Por que quando nós falamos que alimentar a palavra de Deus todo dia é uma força de expressão? Porque nós amamos pouco ainda a Cristo. Quanto mais eu e você amarmos a Cristo através da leitura, mais eu vou querer ler a palavra de Deus. Mais eu vou falar assim, eu não posso viver sem isso. Eu usei esse exemplo esse dia conversando com o irmão aqui na comunidade. Há muitos anos eu lembro que aquele cantor de ópera, já falecido, Luciano Pavarotti, ele falou assim, quando eu fico um dia sem treinar, eu percebo a diferença. Ele falando dele. Quando eu fico 2 dias, o público percebe. Eu fiquei pensando, será que quando eu fico um dia longe da palavra de Deus, eu percebo a diferença? Quando 2 dias que eu não me alimento da palavra de Deus, as pessoas mais próximas de mim ali, no caso a minha família, já vai perceber a diferença. Porque nós dependemos. Nosso D.L. Moody, um grande evangelista, ele fala assim, eu sou como uma vasilha furada. Eu preciso estar todo dia debaixo da torneira, que é a palavra de Deus. Nós não podemos depender, eu vou ler bastante domingo para poder ler só no domingo. Então, nós criamos assim, no final de semana eu coloco ativo o modo crente. Segunda-feira eu tenho uma vida secular e ímpia, domingo de novo, eu vou para a reunião. Aí eu vou vivendo esquizofrenia. Porque não foi para isso que Cristo nos salvou, não foi para isso que Ele se manifestou. Nós temos que nos apegar à palavra todo dia, porque a nossa vida, a nossa alegria aqui não é circunstancial, é a alegria de um relacionamento com Deus. É a alegria de pertencer ao corpo. E isso vai fugir de você e de mim se nós abandonarmos a palavra. Não fica tentando buscar alegria em atividades, em ativismo. Tudo que a igreja promove é para nos facilitar nisso, mas se nós não estivermos buscando a Cristo pessoalmente, não tem o que fizer que vai promover isso em nós, porque esse é um fruto do Espírito, não é nosso. Eu preciso me encher disso, eu preciso estar me apegado a isso. O que nós podemos... Salmos 16:11 diz que na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra as delícias perpetuamente. Umas conclusões práticas aqui para nós terminarmos, meus irmãos. A geração de apóstolos e testemunhos oculares terminou perto do final do 1º século. Não existe mais apóstolo, não existe mais quem andou fisicamente com Jesus, quem viu, quem ouviu. Agora, devemos nós procurar algo fora da Escritura para termos comunhão com o Senhor? Então eu quero ser igual ao João, eu quero sentir, ouvir, quero tocar. Não, é claro que não. É claro que não. A palavra de Deus, ela é inspirada, ela é suficiente, ela é tudo que Jesus quer que nós saibamos. Não tem nada fora da palavra. Não tem nada. Tudo que você e eu precisamos para a nossa vida cristã, para desenvolvermos a nossa vida, para crermos, está nas Escrituras. Martinho Lutero, eu lembrei dessa frase, há muitos anos eu li, e ele diz assim, eu fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos, eu estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo que eu preciso conhecer, tanto para essa vida, quanto para a vida que há de vir. Escrituras. O que nós precisamos é nos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, o nosso coração pedindo graça e fé para estudarmos. Tem gente pedindo sonho e visão, mas não lê a Bíblia. É porque acho que o sonho vem quando você está descansando, né? Você não quer pegar e abrir a Bíblia, pela graça de Deus. Falar, Senhor, eu preciso, por Tua graça, mas eu preciso ler a Tua palavra. Nós precisamos pedir graça de Deus. Agora, o que a Bíblia tem a dizer para todos aqueles que não viram, não tocaram e não ouviram Jesus fisicamente? Abram lá em João 20, 29. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Você viu Jesus? Eu não. Você crê em Jesus? Você é um bem-aventurado, segundo a palavra de Deus. Porque isso foi nos dado fé para crer. Então, o que nós precisamos? Desenvolver essa fé lendo a palavra de Deus. Para com esse negócio de querer sentir, tocar, ouvir e ficar querendo sensações. É claro que a Bíblia trabalha, quando eu leio a Bíblia, eu fico alegre, isso me dá prazer. O Salmo 119 fala do prazer que eles tinham na lei de Deus. Mas é na lei de Deus, não é fora dela. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. E aqui eu pergunto, quem é Jesus para você que está ouvindo aqui ou pela internet? Quem é Jesus para você?
É alguém que você ainda está procurando, que você quer sentir, que você quer tocar para crer? Jesus é o Filho de Deus para você? É o Verbo encarnado? É o Deus que se fez homem? É o Jesus pré-existente que, por amor, se manifestou a esse mundo em carne e osso, morreu, ressuscitou, venceu a morte, para que nós pudéssemos, pela graça de Deus, crer no sacrifício e na pessoa dele e sermos salvos dos nossos pecados? É esse Jesus que você crê? É o Jesus da Bíblia? Que a palavra de Deus ganhe o seu e o meu coração, para que você não tenha dúvida de quem é Jesus. Porque muitas outras coisas estão sendo oferecidas hoje para te falar quem é Jesus, do que Jesus, um Jesus que não é eterno, um Jesus que está desesperado para te salvar, porque se você não for salvo, ele vai ficar frustrado. O Jesus da Bíblia, ele se manifestou por amor, porque se ele não tivesse se manifestado, ele continuaria sendo Deus, fazendo parte da Trindade, mas ele nos amou, para que hoje eu e você, pela fé que ele mesmo nos dá, que nem Efésios 2 fala, a fé não é uma obra, a fé é um dom de Deus, para que pela fé que ele mesmo nos dá, nós possamos olhar para ele, crer e falar assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.